meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com tanto carinho para você aí de casa. É um prazer estar aqui, agradeço muito a sua audiência e conto com ela, viu, gente? Bom, hoje, pensando nesse calorão que não acaba nunca, né? Tá todo mundo sofrendo aí, como o melô do Pablo, né? A sofrência, tá uma coisa danada, só que não é nada emocional, e sim físico mesmo, porque o calor realmente está grande. E com isso a gente pensa mais no uso da água, a gente sua tanto, né? A gente lembra de água toda hora, quer beber água e tal. E então nós vamos falar sobre água. Afinal, o nosso corpo é formado, se eu não me engano, por 70% do nosso corpo é formado por água. E quem vai falar sobre água conosco hoje é o engenheiro químico, nosso amigo Ricardo Santos, que está aqui já no estúdio, a quem eu agradeço a presença. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, né? Legal. O Ricardo, ele é engenheiro químico, mas ele tem pós-graduação, ele é especialista em meio ambiente e sustentabilidade. Olha aí, para não falar errado. Então, a gente vai bater um papão aqui e esperamos esclarecer algumas dúvidas aí do telespectador e também trazer algumas novidades para que ele possa aplicar, que você possa aplicar aí na sua casa. Ricardo, por que é importante a gente pensar no uso racional da água? Bom, uma coisa que foi muito emblemática para mim foi a capa da revista Veja, de abril de 2014, que mostra a foto do Cantareira, já naquela época, né? Quase um ano atrás, e a situação já era crítica, e até então não se tinha utilizado o volume morto, né? E aquilo, para mim, me chamou muito a atenção sobre a situação a que chegamos, né? Numa grande cidade, que tem mais de 20 milhões de habitantes no entorno, e que todos precisam da água para poder viver, né? Precisam da água para as necessidades básicas, para asseio, para higiene, né? Para tomar banho, para fazer comida, né? Sem a água, nós não conseguimos viver. A verdade é essa, a gente não consegue sobreviver, né? E uma das razões, né, dessas crises todas, né, nós estamos vivendo alterações no clima. Certo. Né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que é daqui do Guarujá, e ela comentou comigo que nunca viu um calor desse, começando no ano passado, no mesmo mês de janeiro, né, nós tivemos temperaturas da ordem de 40 graus à noite. Até minha filha estava aqui comigo e registrou naqueles termômetros digitais de indicação à noite. Essa noite eu registrei 34 graus. Pois é, então são situações que a gente... Eu nunca tinha passado isso como eu passei nos últimos 2 anos. E essas alterações, elas estão se refletindo não somente aqui no Guarujá, mas em São Paulo, de uma maneira geral, no mundo inteiro. Há uma indicativa que a temperatura média do mundo já subiu 0,85 graus centígrados, isso como temperatura média, né? Certo. Alguns lugares podem não representar nada, mas para outros bastante. Então esse é um aumento de temperatura média. Então essa questão da água é uma das alterações que essa mudança do clima está acontecendo. Nós não estamos tendo mais chuvas regulares. Às vezes vem chuva muito forte, como hoje, começou 6 da manhã, se eu não me engano, e terminou às 8, 8h30. Choveu bastante, mas em pouco tempo, de maneira concentrada, e parou. Eu esperava que a chuva perdurasse aí por uns 4, 5 dias, né? Eu acho que em primeiro lugar, para a gente ter um pouco mais de dar uma amenizada, né? Refrescar, né? Para a gente se sentir bem, né? A gente ter uma noite mais amena, poder dormir melhor, né? Mas, enfim, não é o que veio, né? Então, o que eu leio bastante sobre isso é que nós vamos ter eventos cada vez mais extremos, né? Nós podemos ter chuvas muito fortes e mais rápidos, né? Ou calor muito forte também, né? E, infelizmente, o calor não tem sido mais rápido, ele tem se estendido por mais tempo, né?
Então, nessa situação, os mananciais que abastecem as grandes cidades, eles vão secando naturalmente. Se você, na sua casa, faz uma lagoazinha no quintal, você percebe que a água evapora mais rápido. E mais rápido aquele nível de água que você armazenou vai embora. Então, isso que acontece, que a gente vê na nossa casa, acontece no reservatório da cidade. Né? Que aqui, se não me engano, no Guarujá é o rio Jurubatuba, que tem a captação na serra, tem um reservatório de lá traz para tratamento em Vicente Carvalho e distribui para toda a região metropolitana aqui na cidade. Né? Então, isso faz com que a quantidade de água disponível por habitante tende a diminuir. Né? A população é a mesma, pior, nessa época do ano, de janeiro a março, ela duplica, ou até mais. Ou triplica. Né? E a água que nós temos armazenada é a mesma. Então, a única saída momentânea, né, que não adianta eu pensar, não, constrói um reservatório amanhã. Isso é obra que dura 3, 6 meses, 1 ano. Tem toda a fase de licitação ambiental, tem que avaliar a viabilidade, né? Tem que reservar água de tal maneira que quem precisa da água jusante não sofra a falta d'água. Então, precisa de um estudo, um planejamento para depois a obra sair. Então, o que está na nossa mão hoje é o uso racional da água. Né? Certo. Vamos pensar como pensavam nossos avós, né? Que tinha escassez, né? E só tinha um banheiro em casa. É verdade. Então, vamos tomar banho, 8 pessoas para tomar banho. Cada um tinha no máximo 5 minutos. Será que ele não consegue fazer isso de novo? Hoje em dia, com o conforto da vida moderna, né, a gente tem casas com vários banheiros, a gente realmente usa sem pensar água, né? Sem pensar. É um recurso que... Sem pensar, e acho que é um recurso abundante e barato. Acho que é abundante e barato, exatamente. Esse é o problema, né? Tudo aquilo que é abundante e barato não tem valor. Não. Então, a gente precisa valorizar a água, porque para que a gente não sofra amanhã o que está na iminência de sofrer o pessoal da cidade de São Paulo. Isso pode acontecer na Baixada? Pode, se a seca perdurar. Né, a gente, onde eu trabalho, aqui na Baixada, né, na região industrial de Cubatão, tem um rio que a gente capta água, a gente acompanhou o ano inteiro e a lâmina d'água diminuiu. Ela não acabou, mas diminuiu. A gente ficou preocupado, né, isso pode afetar uma produção, afetar a produção da indústria, e a gente, então, tem como meta uma redução anual gradativa de água. Todo ano, a gente tem que reduzir menos, consumir menos do que no ano anterior. Então, isso quer dizer que a gente acostuma a usar menos água, e a gente acostumando a usar uma quantidade menor, o volume de água existente, que já está menor, é possível que caiba para todos. Ou seja, se a gente usar racionalmente, não vai faltar água. Certo. Então, é possível estabilizar. É possível diminuir o consumo e, com isso, o manancial estabilizar o nível. Com as chuvas que acontecerem, o volume de água que cai no manancial vai conseguir ficar de uma maneira sustentável para que não soframos falta d'água este ano ou o ano que vem, nós não podemos precisar. Né? Ô Ricardo, você está me dizendo que lá onde você trabalha, na indústria onde você trabalha, houve essa observação, né, do rio onde é captada a água para o maquinário, para a produção industrial. Há essa preocupação com as indústrias e por que não há essa preocupação com a gente em casa, com nós? Porque a gente nota um desperdício ainda muito grande. Eu estou dizendo isso... Basta circular pela cidade que a gente vê algumas pessoas ainda regando jardins em horas inapropriadas. Outro dia eu pasmei que eu vi uma pessoa aguando, né, com a mangueira uma árvore. Gente, aguando uma árvore, um chapéu de sol. Falei, gente, é muito... Não que a plantinha não necessite de água, mas em tempos de escassez... A gente rega o canteirinho com regador até. Nem utiliza a mangueira, porque a mangueira já demanda um desperdício maior, né? Um fluxo maior. Não vamos falar em desperdício. Só fazendo um comparativo, aí você falou uma coisa interessante. A cidade de São Francisco, nos Estados Unidos,
Estão sofrendo a maior seca que já vivenciada por eles. Faz anos que eles não têm um suprimento adequado de água. Putz. Então lá, o que é chique lá em São Francisco? Não lavar carro e não cuidar de jardim. Olha só. O jardim das casas está todo seco, Sequinho. descuidado, os carros vivem sujos. Isso é emblemático que, agindo assim, a pouca água que tem, nós vamos usar para aquilo que a gente precisa. Para fazer comida, né? Para tomar banho de 5 minutos. Sim, né? rapidinho. Para reusar a água da máquina de lavar roupa. A gente pode pegar aquela água que está lá sai dentro. Da mangueira. Isso. Em vez de jogar fora, separar ela Eu reutilizo já. E usar para dar descarga no vaso sanitário. Ou para lavar o chão, lavar piso. Sim, uma areazinha. Né? Então, quem tem animais, isso. né? Fazendo assim, a gente vai se conscientizar e vai ver que é possível. Né? E é muito simples, viu, você aproveitar a água da máquina. E geralmente, uma máquina de 9 litros, você imagina o tanto de água, dá uns 4 baldes. Exato. Né? 3 a 4 baldes grandes. Então já dá para lavar um piso de um banheiro, já dá para lavar um piso de uma área externa, dá até para colocar em plantas. Pois é. Não é? Porque é pouquinho detergente Isso, que fica. Exatamente. Não faz mal, faz? Não. Você Então, que é engenheiro químico explica, não faz mal, não, né? Porque de vez em quando eu coloco. Mas as plantas estão vivas. O ideal é usar ela para lavar piso e no vaso sanitário, né? Então você veja, fazendo isso, se você tem 4 pessoas numa casa. Sim, né? uma média, né? E cada um usa o banheiro, sei lá, 6 vezes por dia. Fazendo assim. Então dá 24 vezes que você vai no banheiro. E dá aquela descarga naquele volume de 5 litros. Certo. 5 vezes 24 são 120 litros de água. água. Só de descarga? Só de descarga. Fora o banho. Então, imagina, né? É muito volume. Então, gente, todas as iniciativas que nossos antepassados, eu diria nossos avós, alguns dos pais, já tivemos que fazer, a gente vai ter que um dia voltar a fazer aquilo. E isso está no nosso DNA, porque a gente já fez isso. Basta começar, que a gente consegue economizar, e assim agindo, a gente vai ter água para todos. É melhor a gente se acostumar desde já do que ser forçado a fazer um racionamento, como é o caso que pode acontecer com a cidade de São Paulo. Se a pessoa é obrigada a racionar a água, ela tem que, na marra, mudar seus hábitos. Sem dúvida. Né? Ao passo que se a gente se habituar... E se a gente se habituar desde já a economizar, né, a usar de maneira racional, a tomar banho mais rápido, ao lavar os talheres, os pratos, a gente deixa acumular uma quantidade maior para lavar de uma vez só. Sim, né? põe Então, uma bacia. Põe numa bacia, né, como faz um restaurante. Basta ir num restaurante e olha como é que eles lavam lá. É verdade. Eles usam com certeza muito menos água que a gente. Né? É verdade. Porque ele não é assim abundante, né? Ele também não pode se dar o direito de lavar uma colher por vez. Ele tem que fazer de uma maneira mais inteligente, deixar acumular e lavar tudo de uma vez só, que ele tem um estoque limpo que dura por um período maior. É verdade. Então, quanto mais a gente intensifica os nossos hábitos de maneira racional o consumo de água, mais água boa vai ter para as pessoas poderem utilizar na hora que precisarem. Ou, por exemplo, um asseio do corpo, quando a pessoa tem algum ferimento, tem que lavar antes para depois passar um antisséptico, um mertiolate. Então você vai ter que ter água boa, a água clorada, que é a água que a prefeitura disponibiliza para nós. Entendi. Só que a prefeitura não é mágica de inventar mais água para captar, né, e aumentar o volume, sem que possa diminuir o volume de água. A gente que mora aqui e de vez em quando sobe para São Paulo, quem tem o costume de olhar para as cachoeiras, a gente vê que na época da seca o filete diminui bastante. E escuro, né? Escurece também. E na época das chuvas é abundante. É caudalosa, então o que a gente precisa, né? É reservar água, economizar para que na seca o volume vai ser menor do que é disponibilizado hoje, a gente vai poder passar o inverno
sem precisar de passar por uma situação de racionamento mesmo, né? Que alguém chega lá e fecha a água e você não tem água. Imagina se chegar de noite em casa. Nossa, com esse 9 horas da calor. noite, depois de trabalhar o dia inteiro. Você não quer ter um água banho, pelo menos, né? É a única coisa que você quer. Nossa, olha, o Ricardo está dando dicas preciosas aqui para a gente dentro de casa. Não é uma coisa do outro mundo. Isso é uma mudança de hábitos. E nós vamos continuar com esse bate-papo a respeito do uso racional da água, logo mais depois do intervalo. Fique aí que a gente volta já já. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com número limitado garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional. Você acompanha o desempenho escolar do seu filho. Confere as atividades e eventos realizados no interior da unidade escolar. Conta com artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares, com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos. É a escola que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa Guarujá e confira. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde. Hoje recebendo o engenheiro químico especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Santos, que está falando sobre o uso racional da água. A água a gente acha que é um bem abundante e que infindável, né? E não é, Ricardo? Não. Ele pode acabar. A gente está vendo aí a seca. A grande verdade é que é um bem finito. Né? Finito se a gente não souber usar adequadamente. Infinito se a gente souber conviver com ele. A questão da água, se a gente voltar na história da humanidade, né? Tem uma região no México, na península de Yucatán, onde viveram os povos maias. Eles não tinham, não é que não tinham chuva, lá chove, mas o terreno é um terreno tal que a água é absorvida, então não tem rio assim, igual a gente tem aqui. Sei. Então o que eles faziam lá? Eles faziam 6 represas, né? Uma acima da outra, e começava a usar a de baixo, depois usar essa, de tal maneira que a de baixo, que estava mais suja, era usada para limpar as fezes, limpar de animais, né? E a última era sempre reservada para limpar, você beber água, para alimentação, né? Para fins mais nobres. Então eles tinham que, naquela época, por falta de chuva, não por falta de chuva, mas por falta de rio, não tinha o rio, ele tinha que reservar água, né? Tinha que fazer represas. Então essa situação não é de hoje que a humanidade convive com ela, né? A gente sabe que o Nordeste, as pessoas lá usam mais racionalmente a água que nós. Sim, eles são obrigados a racionar, não tem a mesma quantidade, e a gente acaba criando bastante hábitos saudáveis. A gente acaba criando, a gente é muito inventivo, a gente cria técnicas para a gente se adaptar às necessidades. Isso aí é natural do ser humano. Certo. Né? A gente teve mesmo. A gente tem que sobreviver, a gente tem que saber como sobreviver a uma questão de falta d'água ou redução de comida, né? Não é uma coisa do outro mundo você usar com moderação a água? Não. Porque a gente se adapta. Olha os países árabes, né? No deserto, o
próprio Nordeste no Brasil. O sertão nordestino, né? É verdade. Os países mais pobres na África sofrem muito com isso, né? Então, a água, nós temos no Brasil abundância, né? Por enquanto, aqui onde a gente mora, eu nunca sofri falta d'água, mas a gente tem que ter consciência de que precisamos mudar nossos hábitos para que amanhã a gente não sinta falta. Verdade. E você, no primeiro bloco, você estava citando as alterações climáticas que estão levando a escassez maior de água, porque, claro, a temperatura aumentando, a evaporação aumenta também. Além do consumo abundante, a gente também tem essa condição climática que acaba tendo uma escassez de água naturalmente, não é verdade? Isso. Essa questão climática, né, a gente já vem sido falado no mundo desde 2006, quando aquele vice-presidente americano, Al Gore, lançou aquele filme Uma Verdade Inconveniente. É inconveniente porque nós não queremos que ela seja uma verdade. Né? A gente não quer acreditar. Se fosse conveniente, a gente acharia bom. É verdade. Mas é uma realidade que na época a gente, mas será que vai acontecer isso mesmo, né? Inclusive esse documentário que ele lançou ganhou prêmio. Ganhou o prêmio Oscar, né? Ganhou o Oscar. E o Al Gore ganhou o Nobel da Paz em 2007, se eu não me engano, por conta desse estudo que ele fez. Exatamente. Então essa questão climática, né, que já vem sendo estudada pelos cientistas já há algum tempo, hoje começamos a sentir na pele, mais especificamente a partir do ano passado. Eu conheço algumas pessoas que moram aqui, eu não moro aqui há muito tempo, mas já conheço pessoas que moram aqui há bastante tempo, e elas comentam que nunca sentiram um verão tão forte como foi o do ano passado, verão forte e seco, e desse ano que começou a querer ter um verão com cara de um verão normal, começou chovendo no final do ano, mas tivemos aí 8 dias muito quentes com uma pequena chuva hoje de manhã, né? Então ninguém está aguentando mais, né? A situação está muito assim de acordar à noite com 35 graus, 36. É verdade. Isso eu pelo menos nunca tinha vivenciado essa questão do aquecimento tão forte. Hoje a gente pode dizer que está sentindo na pele o aquecimento global. Né? Então esse aquecimento leva a desequilíbrios no clima. Então toda aquela regularidade que a gente tinha, chuva na hora certa, antigamente o pessoal tinha a primeira chuva, né? Era a chuva, para quem é do interior do Brasil, chuva do caju, né? Que ele florescia no mês de setembro devido à primeira chuva que vinha. Certo. Né? No interior, né, de onde eu vim, de Minas e da parte mais do interior do Brasil, é muito comum de maio a agosto não chover. Certo. E aí em setembro vem a chuva do caju, que floresce o pé de caju. Ah, olha que beleza. Né? E essa chuva sempre teve lá, né? Então a gente está vendo, inclusive, se voltarmos o ano passado, nós tivemos meses de agosto, setembro, outubro e novembro muito secos, né, com pouquíssimas chuvas, né? Muito poucas. Muita pouca chuva. Eu lembro quando a crise começou na cidade de São Paulo, o governador Alckmin falou o seguinte: olha, essa situação a gente está vivendo agora, mas a partir de outubro com as chuvas vai melhorar. Pois é, elas não vieram, né? E aí? E agora está vindo de uma maneira muito forte, mas eu não sei se está bem distribuída, né? Nós estávamos comentando antes de começarmos o programa sobre aquela notícia do racionamento em Guarulhos, né, que foi iniciado. Guarulhos foi anunciado o racionamento, as pessoas sabem quando não vai ter água, elas se preparam, né? Então se eu não tenho água amanhã, eu economizo um pouquinho da minha caixa d'água, guardo e deixo ela com determinado nível para mim poder usar amanhã. Então, em vez de usar uma caixa d'água por dia, eu uso meia caixa d'água por dia, eu uso a metade, de tal maneira que eu passo 2 dias sem a falta d'água. E aí eu uso de maneira bem racional, né? Às vezes eu faço alguns experimentos de lavar a louça acordo mais cedo, eu gosto de preparar o café e tudo, aí eu uso só um pouquinho. Um filetinho. Isso. Primeiro que não pode fazer muito barulho, senão acorda o vizinho de baixo, né? Então, e funciona, né? E por que a gente não pode
fazer isso, né? Então, se você... Uma outra técnica, em vez de deixar a torneira aberta, você põe numa panelinha e aquela água você lava toda a louça da manhã. Você fala, é minha meta, só posso usar essa água. Isso, exatamente. Que nem nós estávamos comentando, né? Que uma família de 4 pessoas, utilizando o banheiro normalmente umas 6 vezes por dia, né? Isso. São 6 descargas por dia, o que consome cerca de 120 litros por dia só de descarga de privada. Isso. O que acontece? Gente, 120 litros é praticamente 12 vezes a máquina de 10 litros, uma máquina de lavar de 10 litros funcionando. Isso. Eu vou mais ainda. É. A gente precisa de, depende do peso da pessoa, mas de 1,5 litro a 2,5 litros de água por dia. Para beber. É o que a gente precisa. Para ingerir. Uhum. Então, vamos pôr 2 como um valor médio. Vamos. Né? 120 por 2 dá 60. Isso. Então, dividindo por 6... 10. 10. Isso. Então, veja, o mesmo volume que eu usei para dar descarga em um dia, eu usaria para consumir 10 dias. 10 dias, gente. É 10 dias. Então, em vez de usar água limpa para usar no vaso sanitário, vamos usar água de onde? A reutilizável. A reutilizar a água que ficou máquina, na pia, né? Ou da pia para jogar lá, ou da máquina de lavar roupa, né? Nossa, olha... Então são dicas interessantes, né? Antes de drenar a água da pia, que se você lavou as coisas, põe numa vasilhinha, numa bacia, que seja. E acumula e joga lá no vaso. Poxa, aí você já economizou. Né? Você não está jogando uma água mais suja do que a água contaminada com que você usou o banheiro, humanos, com os dejetos. É verdade. Então você pode estar até lavando, você tem ali detergente e tudo, você além de dar descarga, você está lavando. Já está lavando. Então são São medidas simples. Simples, né? Mas eu acredito muito que o ser humano, ele é muito inventivo, ele se adapta muito, né? E ele vai, com certeza, conseguir ideias novas para poder conviver com essa situação. Exatamente, porque a gente precisa aprender a conviver com essa situação, porque a gente não sabe ainda fazer chover, né, gente? Não. A dança da chuva, não, já tentamos. E você colocou uma coisa interessante. Eu lembro que uma das ações que São Paulo estava no plano de ação, não sei se eles chegaram a fazer, é jogar um elemento químico nas nuvens para poder chover lá. É verdade. Né? Espero que se eles precisarem... Isso é possível? Como... No Texas fazem muito isso, nos Estados Unidos. Bombardeia as nuvens com um produto lá, eu não sei qual, e aí ela aglomera e chove. Entendi. Né? Você citou também que São Francisco está vivendo, na Califórnia, nos Estados Unidos, está vivenciando uma seca... Nunca antes vista. E que lá as plantinhas, infelizmente, estão sendo deixadas morrer, porque não dá para conciliar a utilização racional da água com a água às plantas, né? O chique lá, como eu falei antes, é não lavar o carro. Não lavar o carro, eu acho que é uma medida interessante. Do jardim. Agora, não cuidar do jardim. Não, você pode até cuidar, entendeu? Ricardo? Você pode capinar e tudo, mas usa o mínimo de água, né? No regador, como eu havia falado. Isso, não aquela de ficar com a mangueira lá e até lavando porque rua, né? É importante a planta na qualidade do ar, não é? Ou não? A planta ela tem uma função primordial de manter a umidade do solo, né? E manter a temperatura mais fresca. Passa você num dia de muito calor, você entra dentro de um parque, por que lá é mais fresquinho do que fora? É ameno, pela quantidade de plantas, Pela quantidade de plantas. Ela mantém a temperatura bem mais baixa, bem mais amigável, né? Mais gostoso de você estar naquele ambiente. Né? Então, outra dica, em dias muito quentes, vamos passear nos parques. Exatamente. Em Guarujá a gente não tem muito parque, mas tem o Orquidário em Santos, que é um passeio agradabilíssimo, na verdade, Ricardo. Eu conheço lá, eu achei muito bom. Muito legal lá. Tá certo, Ricardo. Olha, muito obrigada. Eu acho que você contribuiu bastante com o pessoal aí de casa, dando dicas e nos ajudou a entender essa questão do uso racional da água, e a gente precisa realmente se conscientizar, porque, como você falou, o ser humano, além de criativo, inventivo, ele é adaptável às mais diversas adversidades. Na verdade, a gente se adapta sempre. Eu queria terminar falando um slogan que eu já gosto: sabendo usar, não vai faltar.
É isso? Isso aí. Então, saiba usar, vamos nos informar, vamos nos conscientizar de usar racionalmente esse insumo tão importante para a nossa vida, vital, né? Que é a água. A água é igual ao ar que a gente respira. Exatamente. Né? São as duas coisas mais importantes para a gente, mais do que comida. Então tá bom, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande beijo para você que nos acompanhou. Beijo.